Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que o Senhor Jesus nos ampare e que tenhamos bons momentos de estudo nesta noite de hoje. A proposta para o nosso estudo é a leitura detalhada de uma mensagem que está no livro Obras Póstumas. Esse livro foi publicado 22 anos depois da última obra que Kardec nos deixou, que foi a Gênese. Apesar de algumas mensagens já terem sido publicadas na Revista Espírita, o livro trouxe, na época, alguns trabalhos inéditos, porque Kardec foi um trabalhador incansável e deixou muito material inédito e muito material que, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de receber. E numa dessas mensagens, num desses textos, há uma mensagem que foi recebida no estado sonambúlico por dois médiuns, cujo título é Regeneração da Humanidade. A mensagem é muito interessante e traz um relato que se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Eu estava relendo essa mensagem porque ela tem um trecho interessante que eu utilizei num dos estudos que nós fizemos no mês passado, no mês de setembro, em decorrência da campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. E eu tirei um trecho dessa mensagem para discutir num desses estudos. Mas, relembrando da mensagem, eu percebi o tanto que ela é importante e atual e que nós poderíamos, sim, fazer um estudo mais aprofundado. Então, a minha proposta para hoje é um estudo detalhado, uma leitura detalhada, melhor dizendo, da mensagem. Então, ela é uma proposta um pouco diferente, onde eu vou ler a mensagem junto com vocês e vou fazendo pequenos apontamentos. A ideia principal é que nós façamos uma reflexão do teor desse conteúdo e principalmente dos acontecimentos atuais que nós estamos vivendo. Nós vamos perceber que a mensagem ela continua atual e parece até que ela foi escrita realmente para esse momento que nós estamos vivendo. Na verdade, ela foi ditada. Então vamos lá. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Esse início já é bastante interessante para nossas reflexões. Porque mesmo no movimento espírita, sempre surgem mensagens ou aparentes revelações de espíritos falando do momento que nós estamos vivendo. Essa questão do momento do planeta de transformar-se, de mudar de patamar para um mundo de regeneração, é ensinamento que está na obra básica. E nós vamos ver, faz parte também dessa mensagem. Os Espíritos têm trazido essas informações desse processo de transformação. Mas o que nós vemos muitas vezes são mensagens que dão importância a sinais exteriores. Então, às vezes, porque e datas específicas, na data tal, no momento tal, quando acontecer uma pandemia, vai acontecer uma pandemia que é o sinal do fim dos tempos. Essa mensagem ela é interessante, essa que nós estamos lendo agora, do livro Obras Póstumas, porque os Espíritos estão dizendo que a mudança do planeta não acontecerá por sinais exteriores. É óbvio que qualquer fenômeno que cause uma comoção
por exemplo, uma pandemia como nós estamos vivendo, isso traz repercussões no nosso processo evolutivo, porque individualmente nos afeta. Olha quantas coisas estão acontecendo, olha quantas mudanças em 2 anos por causa da pandemia. A própria doutrina espírita tem se propagado de uma forma diferente. Esse momento virtual é reflexo dessa transformação. Quantas pessoas morreram, quantas famílias, né, perderam entes queridos. E é óbvio que isso, num processo de pandemia, causa comoção. E isso provoca reflexões nos espíritos, nas pessoas. Então é óbvio que isso provoca melhoria. Mas não é isso em si que define o sinal do tempo, segundo os espíritos, e que tem toda a lógica. É a mudança interior da humanidade. Porque senão, nós já teríamos mudado de patamar no passado. Porque esse tipo de fenômeno sempre aconteceu. Pandemias sempre aconteceram. Veja a varíola, veja quantos momentos de pestes que a humanidade passou no passado. Ainda em situações até muito piores, porque a humanidade não tinha o conhecimento científico para buscar soluções apropriadas. Então era um pânico geral. Como foi agora, mas olha só, em menos de 2 anos nós temos vacina, já temos uma movimentação intensa para encontrar uma resposta, coisa que no passado não tínhamos. Veja a questão também dos terremotos, maremotos. Se isso fosse o motivo, nós já teríamos mudado. Veja o que aconteceu, por exemplo, no Vesúvio, lá, né, no início da era cristã, relatado em vários livros da história e também em livros mediúnicos, sobre o Vesúvio, sobre a cidade de Herculano e Pompeia. Veja que Emmanuel retrata, Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, retrata no livro Há 2000 anos, né, sobre aquele momento que aconteceu e que ele passou por aquela experiência, ele era um dos moradores daquela cidade. Então, isso sempre aconteceu. Mas agora está acontecendo no momento que a humanidade já está preparada para essa mudança. Ou os tempos são chegados nesse sentido, porque a evolução moral e intelectual chegou num patamar que nós já temos condições de mudar de nível, né, de estarmos classificados num outro nível, né, de planeta. Então, veja bem, não é o fenômeno. Então, vamos tomar cuidado. É as mudanças que muitas vezes os fenômenos auxiliam a provocar, mudanças interiores. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas, segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreender o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Eu não me reportei a data de que essa mensagem foi recebida. A data não específica, 1866. No ano de 1866. Então, meados do século XIX. Cuja transformação do planeta a gente foi bem acentuada, né, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, né, com a imprensa num avanço muito grande no sentido de publicações de livros, do conhecimento. Então, realmente, é um processo que aumenta, que a gente vê que no final do século XVIII, início do século XIX, o Espiritismo vem no momento propício, vem na hora certa para colocar suas raízes, os ensinamentos. Porque os ensinamentos dos Espíritos sempre existiram também, mas a humanidade não conseguia absorver na sua essência. Então, no século XIX, o século das luzes, que nós estávamos preparados para assimilar, não todo mundo, mas a humanidade, para que aquilo criasse raízes. Apesar de toda a turbulência do século XX, todas as guerras, nós percebemos
a mudança. Quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente o avanço está muito rápido. Aí você fala, mas esse avanço é intelectual, não moral. Mas o intelectual engendra o moral, como resposta que os Espíritos deram, e está no livro dos Espíritos, e que faz todo sentido. Porque primeiro a gente precisa desenvolver o intelecto, para depois refletir em cima. Até porque a lei de Deus estando na nossa consciência, ela é despertada a consciência pelo nosso entendimento. Então primeiro a gente entende, depois a gente sente. Porque antes a gente sente e não entende. Então é uma sensação estranha, a gente não consegue trabalhar aquilo, mas muitas vezes quando vem aquela dor de consciência, porque eu sei que devo fazer e não faço, ou sei que devo fazer uma coisa e faço outra errada, a consciência vem, a dor moral, porque eu sei que não devo agir daquele jeito. E aí quando vem a consequência, eu consigo perceber a relação de causa e efeito, que é as minhas ações que levaram àquele estado que eu me encontro. Então, essa é a evolução forte intelectual que nós tivemos nos últimos 200 anos, mas principalmente nos últimos 100 anos, e agora está acontecendo de uma forma avassaladora, com toda a capacidade de informação que nós temos. Isso provoca mudanças morais com mais intensidade. E basta ver que após as grandes guerras, como países, estamos mais preocupados com outros. Ela fala, mas tem problema na África, tem problema não sei. Tem. Mas antes isso não era nem debatido. Os direitos humanos não eram nem considerados. Era um problema de cada um. Hoje já é considerado. Se a gente não consegue ainda, como humanidade, atuar efetivamente, é porque o egoísmo ainda existe. Mas nós já estamos caminhando. É só comparar o que nós temos de leis hoje com o que tínhamos no tempo de Kardec. E nós vamos ver que moralmente nós evoluímos também. E já é perceptível isso, coisa que antes não era tão perceptível. A gente olha uma história de 1000 anos e parece que não mudou muito. E agora a gente olha 200 anos e a mudança é radical, é muito grande. Então as coisas estão acontecendo. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vô-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não sentis que como um vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que preza de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. É interessante isso, volta àquela questão. Não são sinais exteriores de mudanças, de terremotos. Não, vai acontecer isso, porque aí depois vai vir uma limpeza no planeta. Vão morrer muitas pessoas, os espíritos não vão nascer mais. Então as pessoas ficam esperando fenômenos exteriores. E isso é estranho dentro do movimento espírita, dentro daqueles que estudam o espiritismo, porque a mudança começa de dentro para fora e quando ela é muito forte, ela começa a aparecer claramente. É claro que existem fenômenos externos que mexem com o nosso interior, mas não são isso. Os fenômenos vão continuar existindo, porque são questões geológicas, são físicas. Vão continuar existindo maremotos, terremotos, vão continuar existindo vulcões e erupções, porque o planeta vai demorar muito para mudar essa estrutura na sua camada exterior. Então, mesmo que a gente evolua moralmente, mude de fase, o mal já não predomina no planeta, ainda assim fenômenos físicos vão acontecer. Nós talvez estejamos mais preparados para atuar e lidar com esses fenômenos. Apesar que a humanidade mostrou uma capacidade de correr atrás, nós vemos que mesmo nessa questão da pandemia houve egoísmo, houve interesse. Conforme nós fomos evoluindo, quando passarmos por uma pandemia, passar por um problema, nós vamos atuar com muito mais solidariedade, com muito mais amor, com muito mais dedicação. Então vamos estar mais preparados para esses fenômenos, que vão continuar acontecendo, porque são fenômenos da natureza. Então, mas a gente percebe que algo está acontecendo. Não por causa da pandemia, que as pessoas querem também sempre associar com uma mudança, mas aí, isso sempre aconteceu. Mas é porque realmente, moralmente, intelectualmente, nós estamos em outro patamar. Veja que a vida que nós temos hoje é completamente diferente do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. A vida na tecnologia é diferente. Os jovens, as crianças hoje, não assistem mais os canais de TV como a gente assistia, como foi a nossa infância. Talvez eles nem saibam quais são os canais que existem. Eles estão acompanhando pela internet. Quem produz o material são as pessoas. Não é só mais uma rede de comunicação.
Não, a pessoa vai lá, cria um canal e fala com o outro. E a pessoa se identifica e cria os seus grupos. Então, as coisas mudaram com muita rapidez. E isso impacta tanto na nossa vida diária, tecnologicamente falando, mas principalmente moralmente. Porque a comunicação, o conhecimento, a influência é muito mais forte. Então, nós temos que influenciar para o bem. Para que a nossa capacidade possa influenciar o outro de uma certa para o bem. Não que a gente seja melhor que o outro, mas se a gente pode falar alguma coisa da doutrina, é a hora. Agora nós podemos influenciar com muito mais efetividade. Basta deixar de lado o nosso egoísmo e pôr mãos à massa ao trabalho do bem. Contribuir para que esse mundo de regeneração realmente surja na Terra. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. E isso vem acontecendo, desde a época dessa mensagem. Só que a gente às vezes vai achar que essa mensagem, quer dizer, morreu aquela geração no século XIX, XX, já deveria ter acontecido. Mas a natureza não dá salto, porque as pessoas, uma pessoa que é egoísta numa encarnação, ela não virou santa na outra. Porque isso não acontece. Mesmo quando ela desperta para o mal que ela provocou, para os erros que ela causou, e isso possa mexer com ela, ela volta para experienciar, para mudar, né? Volta para vivenciar aquelas coisas, volta para ajudar aquelas pessoas que ela prejudicou, e ali vai lidar e vai realmente demonstrar a sua capacidade de maturação. Veja as obras do Espírito André Luiz, a gente percebe em vários relatos ali, né, o trabalho que um espírito que às vezes causou um problema grande, que ele tem para modificar. E às vezes são séculos. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Sexo e Destino, vai ver o trabalho do espírito Félix, né, que é um dos espíritos que estava num problema entre um grupo de espíritos, que são os seus familiares, no século XIX, e é um processo de transformação que vai levar mais de um século para dar uma melhoria, para dar uma melhorada na situação de cada um. Né? E o livro retrata uma vida que é uma vida que aconteceu ali no meados do século XX. Depois tem uma regressão para a gente entender, né, por que eles estavam vivendo aquela situação. E ali ainda teve problemas. E vão precisar de mais uma vida agora para acertar mais algumas coisas. Então nós estamos falando aí de 200 anos, de 3 encarnações, de espíritos que já estão num processo, que estão melhorando, mas que estão vivenciando consequências de ações. Então, como pode ser uma mudança da noite para o dia? Então, quando a gente vê uma mensagem dessa, a gente fala, mas por que não mudou no século XX? Teve guerra. Não, mas está mudando. E muitos espíritos que despertam para o bem vão levar 200, 300, 400 anos para corrigir erros, para acertar, para ajustar as consequências daquele grupo que muitas vezes ele prejudicou. Mas já despertou para o bem. Já é um espírito a mais no trabalho de mudança de auxílio àqueles outros que estão na retaguarda. Então, vamos tomar cuidado para que a gente não entenda as mudanças, esse mundo de regeneração, como uma coisa milagrosa. A partir de agora, Jesus vem aqui e resolve tudo. Não é esse pensamento que os espíritos devem ter. Espíritas, aqueles que estudam. Porque se fosse assim, já teria mudado. Teria mudado no tempo do Cristo. Por que ele encarna aqui no planeta? E até hoje as pessoas não aprenderam o cristianismo, porque é dado o tempo de cada um. Mas é óbvio que nesse momento a coisa muda um pouco de patamar, porque nós alcançamos um padrão de conhecimento que o mal mais cruel não pode reinar no planeta. Porque o prejuízo seria muito grande. É diferente, né? Seres ainda muito cruéis que nasceram no passado, que a história relata, se tivesse a capacidade de mobilização que tinham, que demonstraram e continuam tendo, de magnetismo, de influência, com a tecnologia que nós temos hoje, é perigosíssimo.
Se nós voltarmos a um século atrás, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, com o conhecimento de hoje, já seria o que poderia ter acontecido no planeta, que já foi uma tragédia absurda, com o material, com o arsenal que nós temos hoje. Então as coisas são complexas. Então realmente a humanidade precisa de uma mudança, né? No sentido até de separação do joio e do trigo, como disse o Cristo, né? Alguns espíritos já são problemáticos de nascer aqui. Então, porque eles não acompanharam a evolução do planeta no nível que o planeta já está vivenciando. Hoje, a presença de certos espíritos no planeta já é comprometedor. Já compromete a estrutura do planeta, até a sobrevivência da humanidade. Então, é uma coisa mais complexa. Mas isso tudo, é claro, é coordenado por Jesus e pela sua falante. São espíritos nobres, evoluídos, que têm uma visão muito maior que a nossa e capacidade de perceber o que deve acontecer. Mas não como um cataclismo. Vai acontecer uma tragédia de morte. Só os espíritos ignorantes, aqueles mais atrasados, os bonzinhos se herdam a terra. Né? Tem muitas pessoas que ainda pensam assim. Mas isso vai de encontro à lógica, a tudo que já aconteceu. Não é assim que deve ser. Do mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que o habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituir ilusão na terra espíritos melhores, que farão um reino entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então, no planeta, né, alguns espíritos mais endurecidos, mais cruéis, né, vão tendo as últimas oportunidades, e conforme não se transformam, e a transformação não é aquela transformação grande, virar um santo da noite para o dia, porque isso não vai acontecer, mas aquela predisposição a corrigir os erros, a reconhecer o seu momento, esses que têm pelo menos a boa vontade, o entendimento, o reconhecimento das suas falhas, mesmo com muito trabalho a fazer, têm condições de fazer aqui no planeta. Aqueles que estão endurecidos no mal, que não reconhecem essa grandeza do poder divino, esses terão mais dificuldade e não poderão ficar aqui. Então essa imigração, né, já está acontecendo, esses espíritos já estão sendo conduzidos a mundos mais apropriados ao seu estágio evolutivo. E conforme espíritos bons, mais esclarecidos vão nascendo no lugar de espíritos mais cruéis, a aparência moral do planeta vai mudando. Não é que todo mundo evoluiu, né? Mas é que no planeta agora os espíritos mais propensos ao bem vão nascendo. E aqueles mais endurecidos já não vão nascendo aqui. Isso está acontecendo, vem acontecendo. Mas ainda assim, não é uma noite, não é para tirar, porque se for tirar todo mundo que tem problema, não sobra ninguém no planeta. O planeta também é dos terráqueos, né? É dos espíritos que estão nesse processo, que estão evoluindo. Então, na média, nós temos vários problemas. Né? Então, na média, nós vamos ficar. Mas aqueles estão mais endurecidos, né, que já estão distantes dessa média, é que vão sendo conduzidos a lugares mais apropriados. E da mesma forma que, no lugar desses, vão nascendo espíritos benfeitores, mensageiros do bem. Né? Aquela ponta mais da evolução. Né? E aí aumentando, melhorando a média geral do bem que existe lá no planeta, mas principalmente porque eles vêm dar o exemplo. Então aqueles espíritos mais endurecidos não vão nascendo espíritos mais evoluídos para nos dar exemplo, né? E na média a gente vai melhorando. Mas a maioria da população ainda tem problemas e vão continuar existindo. Então nós não vamos virar santos da noite para o dia, espíritos evoluídos da noite para o dia, porque nós herdamos a Terra. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é reconhecer as nossas falhas, né? A nossa imperfeição e querer mudar. Porque isso demonstra a vontade que a gente tem de herdar esse mundo novo, né? Ficar
que será um prêmio, porque será um mundo mais feliz aqui no planeta. A Terra de Sêmula não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contem, com a transformação, que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então esse trecho só reforça aquilo que nós vamos conversando. A mudança não vai acontecer por fenômenos físicos, por pandemias. Isso é um processo indutor, é estar no planeta para aprender, para crescer, né, individualmente. Mas ela vai acontecer porque moralmente espíritos melhores vão nascer e aqueles mais endurecidos vão ser encaminhados para lugares mais apropriados. Não como punição, mas como sintonia, porque lá terão condições de evoluir mais apropriadamente ao seu estado evolutivo. Lá levarão conhecimentos que nesses mundos ainda não existem. Então, serão espíritos mais adiantados que vão ajudar na evolução daquele mundo, né? Mas aqui eles já não conseguem acompanhar esse processo. A época atual é a de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis a partida de uma e a chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. E a gente tem notado, né? Até porque hoje, com essa propagação de informações que cada um pode produzir, o que nós temos visto de crianças com uma capacidade intelectual muito, e até moral, né? Sensibilidade que as crianças têm hoje em dia é muito grande. Então a gente vê nos vídeos, as famílias postando, né? A inteligência precoce, isso está acontecendo, não é espalhadamente, isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. Né? A gente fica impressionado. E é sinal dessa capacidade intuitiva, inata, que o espírito já traz de evolução, né? de aceitar o outro como ele é, de inteligência, mas também de moralidade, de compartilhamento, né? De diminuição de preconceitos. Isso tem acontecido. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, justa ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento regenerador. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é primeiramente a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. Então a gente denota isso. O egoísmo, orgulho, brigas por nada, por pouca coisa, por pontos de vista. Isso ainda acontece. Não que nunca aconteceu, mas agora a gente consegue perceber com mais naturalidade, com mais incidência, porque é por causa da divulgação das mídias pessoais, das redes sociais. Então a gente vê, né, as brigas por nada, por pouco, por coisa nenhuma, por pontos de vista. Por querer mostrar para o outro que eu tenho razão e o outro está errado. Não dar a mão ao palmatório, não reconhecer o próprio erro. São dificuldades que nós temos. E sinal de espíritos ainda endurecidos, que acontece com a maioria de nós. Mas a gente tem que fazer um esforço para perceber isso. Mas ao mesmo tempo temos visto tanta ação no bem. Divulgação de coisas boas que emocionam, né?
Então, do mesmo jeito que tem muita coisa poluída, de ranços, de ódio, de vingança, de cupidez, nós vemos também muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa nas artes, né? Na literatura, e coisas assim até no bem, né? Até na comédia. É a arte espírita que vai falar também nessa mensagem, entrando. Você pega um vídeo de companheiros que trabalham com humor, que trabalham no bem, divulgando o ensinamento espírita de uma forma diferente, o ensinamento cristão. Então a gente tem que ver e se mirar no bem. Em que lado eu estou? O que eu estou propagando? Mensagens do bem ou mensagens de provocação e de irritação e de guerra contra as pessoas? Então, qual é o peso que eu dou para essas coisas? É aí que a gente tem que se identificar e tentar mudar. Porque eu quero contribuir para a melhoria da humanidade e não para o meu egoísmo. É assim que a gente tem que tentar trabalhar. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles, a Terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores. Então a natureza não dá salto. Nós vamos melhorando e é um processo. Mas quanto mais rápido a gente melhora, mais rápido vai se tornando um mundo feliz. Porque não é uma linha reta, é uma curva. E nós já estamos nesse momento da inclinação maior. Então, a partir de agora, cada vez a gente vai perceber mais essa evolução, intelecto e moral. Porque o próximo nível se pauta no nível anterior, e aí dobra o conhecimento. É por isso que o que a gente produz em 6 meses é mais do que foi produzido na humanidade inteira no passado, em termos de informação. O problema é que temos produzido muita informação ruim, com pouca qualidade de verdade, de conteúdo e também de moralidade. Se tem muita coisa boa sendo produzida, também tem muita coisa ruim. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que tem que ser mudado, tem que ir melhorando, né? Diminuindo a produção ruim, melhorando a produção boa, produção que nos dá prazer, no bem, né? Ou na evolução intelectual. Tem tanta coisa para aprender. Às vezes a pessoa fala assim, eu já estou com uma idade avançada para estudar, para fazer uma faculdade, mas hoje eu não preciso nem de fazer faculdade. Tem a faculdade no sentido de ter o título formal, não desmerecendo o valor da faculdade como fonte de conhecimento, mas se a pessoa quer aprender, até porque os conteúdos dos cursos superiores estão disponíveis na internet. Os professores disponibilizam seus canais, e agora muito mais por causa da pandemia. Então a gente pode fazer cursos de faculdades no exterior sem ter saído de casa. Basta ter boa vontade. Podemos aprender idioma de uma forma muito mais fácil. Eu me lembro quando eu era mais jovem, você tinha que matricular no curso de inglês. As opções eram CDs ou fitas cassetes. E aí era repetitivo, porque era difícil conseguir material novo. Eventualmente tinha uma ou outra revista apropriada para aquilo, que trazia algum CD, para você treinar o idioma, ouvir. Hoje não, você entra na internet e é só colocar um título com a palavra naquele idioma, você já vai caindo em canais de pessoas daquele país, né? Cursos gratuitos, basta a pessoa querer. Então, que tempo eu estou gastando para assistir, para aprender, ou para coisas que não estão me acrescentando nada, e que tempo eu estou gastando realmente para progredir intelectualmente e, obviamente, moralmente. Com referência a essa imigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra, relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam quando vivos, conforme os numerosos casos que já tendes apreciado. Para isso terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los
e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Essa parte é muito bonita e destaca aquilo que eu já havia comentado. A mudança não vai ser, agora todos aqueles que não estiverem nesse nível vão ser levados para mundos inferiores como se fosse um castigo, uma punição, né? A visão antiga do inferno. Não, não é isso. Muitos espíritos que ainda têm problemas ainda com o passado, ainda com problemas com o seu egoísmo, com o seu orgulho, vão continuar no planeta. Mas aqueles são espíritos que na essência, já têm uma mobilização para o bem, mas ainda tem uma casca que é muito levada pela circunstância, pela convivência, pelas companhias, por muitas vezes uma falta de uma força moral para mudar. A pessoa sabe que está fazendo errado, quer mudar, mas não tem força de vontade. Então esses, com o apoio daqueles que estão um pouco mais adiantados, poderão continuar na Terra e obviamente conseguirão a sua transformação mais rápida, mais acentuada. Nós estamos falando daqueles espíritos mais endurecidos, esses que não aceitam a divindade, que não aceitam, que se acham melhores que todos, que acham que vão dominar o mundo para impor a sua vontade, o seu desejo, o seu poder. Esses é que não podem mais nascer aqui, não devem, porque não tem mais espaço para esse tipo de espírito. Mas ainda assim vão nascer muitos espíritos comprometidos com seus erros, com o seu passado. Afinal de contas, somos todos nós, né, que precisamos ainda desse momento. Mas é muito importante, se nós já pensamos no bem, já queremos o bem, já esperamos esse bem nesse planeta, perceber que o mundo, né, esse mundo de mudança está acontecendo e a gente precisa fazer a nossa parte para fazer parte desse mundo nesses anos que virão. Aqueles, consequentemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido e feito se animados de melhores sentimentos se encontram? Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porquanto pertencerão à geração nova. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Então, o nosso destino é a felicidade, é o progresso infinito. Então, existem pessoas que erram muito mais por ignorância do que realmente por crueldade, por vínculo a um mal interior, né? A não reconhecer o bem que existe em cada um de nós. Então, pessoas que cometem erros por ignorância, por ódio, por ter sofrido no passado e não aceitar o perdão. Então, esses espíritos vão ter chance, já estão tendo chance. Aqueles mais endurecidos é que no planeta a sua presença acaba comprometendo a evolução dos demais. Mas um dia eles terão a chance de mudar esse patamar, seja em outros mundos ou retornando ao planeta Terra, se assim tiverem condições. Assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Então isso aqui também é interessante, né? Quanta coisa a gente acaba sofrendo no planeta pela ação do próprio homem, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, né? Tendo a destruição dos bens naturais, porque só pensa na vantagem material que vai levar, né? Na degradação da natureza, porque está pensando só em consumir. Então existe muito, né, no egoísmo de um povo querendo sobrepor um sobre o outro. Então aí causa um sofrimento. Então esses espíritos endurecidos provocam esse tipo de sofrimento na Terra. Mas esse sofrimento ainda provoca a evolução, de alguma forma. Porque lidar com a sua dor é mudar o nosso interior. Então, de certa forma, estamos evoluindo. Há uma apressarão o advento dessa nova era. Né? Porque por isso nós estamos nesse momento de turbilhão. Quanta coisa boa já surge, mas quanta coisa complicada a gente está vendo. Mas é um processo.
até que a gente não precise mais passar por isso. E os Espíritos ainda pedem para que nós possamos orar por eles, que é uma coisa que a gente costuma esquecer, né? De orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos prejudicam. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e de tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. É esse trecho que eu aproveitei no estudo do suicídio e que é muito interessante, né? Os sinais da mudança dos tempos, segundo os espíritos que ditaram essa mensagem, não são fenômenos naturais ou pandemias, doenças e coisas desse tipo, né? São mudanças morais. E sinais, um dos sinais é o aumento de loucura e suicídio. E a gente tem notado isso. Não vou estender muito nesse tema, por causa que aqui nós estamos trabalhando a mensagem como um todo, mas esse destaque é muito interessante porque é o que tem acontecido, inclusive em crianças, como ele diz. Nós temos visto isso, tentativa de suicídio em jovens, adolescentes de 12, 13, 14 anos. Na nossa cidade, a quantidade de suicídio na nossa cidade, uma cidade de 80, 90 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena, é assustador. O que está acontecendo? A cada 50 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Então é uma pandemia de loucura e suicídio. E a loucura aqui no sentido mais amplo, né? O texto falava de loucura, que era o termo usado no tempo de Kardec, mas será que tudo que ele estava tratando era a questão da pandemia? Olha quanto caso de depressão, de ansiedade, problemas da mente, né? Não quer dizer que isso é loucura, segundo a nomenclatura, mas no sentido dessa perturbação, né, que nós vivenciamos. Fora questões da obsessão, da influência dos espíritos. Então, tudo isso são sinais do tempo. Sinais dessa mudança. É como se estivéssemos ali limpando o fundo do tacho e aí surgem as sujeiras que estavam ali meio que paradas, mas é porque precisa de fazer uma limpeza, né? A água precisa levar, né, essa sujeira que estava ali empedernida, enraizada. Então, são sinais, esses sim sinais, segundo esses espíritos, dessa mudança que está acontecendo, que está acontecendo. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que causaram derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. Nesse trabalho, ainda confuso, nota-se todavia que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à confraternização. E a gente nota isso mesmo. Você fala, não, mas tem tanto ódio, como eu acabei de citar, existe. Mas hoje isso já incomoda. Há pouco tempo na história da humanidade, o ódio estava aí, o preconceito estava aí. E as pessoas hoje viviam normalmente, como se fosse natural. A escravidão estava aí. Mas ainda existe escravidão no nosso planeta, sim. Mas hoje já existem leis. Quando isso vem à tona, já existe um escândalo. As pessoas se assustam, se incomodam. Mesmo no nosso egoísmo, mesmo na nossa vaidade, mesmo nos nossos erros interior, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica indignado. As pessoas se mobilizam para auxiliar. Quantas pessoas se mobilizaram no sentido de doar alimento, de doar remédio nesse período de pandemia para aqueles que não estavam podendo trabalhar? Para as famílias que perderam pais, né, que trabalhavam, crianças que estão órfãs. Quanto trabalho no bem, né, em países de mais sofrimento? Nós vemos isso, a solidariedade está ampliando. É claro que tem egoísmo no mundo. É o que ele está falando assim, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo.
A gente está trabalhando porque a gente sente isso, a gente vê esses problemas. Mas a gente nunca viu tanta solidariedade. Nunca viu tantas pessoas se mobilizando para fazer o bem. Né? Seja numa corrente na internet, seja o que for. Então isso está acontecendo. Antes as pessoas não se preocupavam. As coisas aconteciam e pareciam ser normal. Então, a aparente normalidade era porque a gente aceitava o mal como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa correta. E hoje isso já nos incomoda. Também aí tem sinais dos tempos. Mas enquanto que os outros são os das agonias do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século VIII, sob certos pontos de vista, quanto a do XX diferirá da do século XIX sob outros pontos de vista. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que os une e confunde no sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. E se a gente, às vezes, questionar nessa mensagem que isso não aconteceu como está sendo escrito, como dá essa imagem em relação ao século XIX para o século XX, mas aconteceram muitas mudanças significativas. E nós conseguimos perceber que está entre o século XX e o século XXI, que ainda estamos aí no primeiro, um quinto do século, bem no início, nós já conseguimos perceber mudanças radicais entre o século XX e o século XXI. Então as coisas estão acontecendo de uma forma acelerada. Né? Esse sentimento de amor a Deus, mas de um amor diferente, não aquele amor exclusivista das religiões, mas da solidariedade, do amor ao próximo, em amar a Deus amando ao próximo. Isso está acontecendo e é sinal dessa mudança, dessa geração nova, esses sinais que a gente já consegue perceber. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que no coração dos representantes desta, ele se achará inato e em estado de intuição. Assim, pois, a era nova vê-lo-á engrandecer-se e prosperar pela força mesma das coisas, tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Porque na base do Espiritismo está a ciência, ciência humana, a natureza. O que acontece no mundo espiritual, que é parte da natureza. E conforme a ciência for também encontrando essas respostas, a gente vai ter no Espiritismo não como religião imposta, mas como verdades que vão estar em todos os lugares. Até para aqueles que se dizem ateus. Né? No sentido de que, às vezes, focado na ciência, vão encontrar Deus pela ciência. Encontrar essas leis na ciência. Então as coisas vão acontecer. E nós já percebemos, né? Quanta mudança na ciência, na psicologia, na medicina, que aconteceu no século XX, já trazendo um conceito de ser humano mais integral, né? Mais envolvido na mente e o corpo são, mas não no sentido só de cuidar do corpo físico, mas de cuidar do bem-estar da alma, de estar em constante equilíbrio. Estar em equilíbrio é viver bem com o outro, é viver bem com a natureza. Isso traz paz. Isso é o mundo que nós esperamos, independente do rótulo que a pessoa possa ter. Mas daqui até lá, que de lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo. Que coisa singular! Se dão as mãos para batê-lo. É que os dois lhe pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos. É essa a razão por que o temem. Já o veem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta, a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação, eles leem a sua própria condenação, porquanto essa máxima é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Ela se lhes apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, deveriam bem dizer essa máxima, porquanto os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem. Tal, porém, não se dá.
uma força cega os impele a rejeitar a única coisa capaz de salvá-los. Então essa questão da incredulidade, do fanatismo, é uma coisa curiosa, porque a gente vê o fanatismo rondando em vários pontos dos aspectos humanos. Não é só na religião. O fanatismo é algo que nos envolve quando a gente põe a nossa forma de ver acima do respeito que nós temos pela forma de ver do outro. Então a nossa forma de ver é certa, a do outro é errado. Se tem alguma coisa e ela está condizente e ela está diferente do que eu penso, então ela está errada. O mundo não é essa dualidade entre preto e branco, entre noite e dia, mas nós vivemos assim. Então, se alguém pensa um pouquinho diferente de mim, ela já está errada e ela pensa completamente errado. Eu não aceito pontos de vista diferentes. Então, essa dificuldade que tem a ver com essa incredulidade e com esse fanatismo. Porque eu não acredito e me fanatizo naquilo que eu creio ou na minha forma de ver. Então, a gente tem que estar aberto. A fé raciocinada é uma fé que aceita o ponto de vista do outro. Não é que não aceita para colocar, mas aceita ouvir o ponto de vista do outro. É que reflete, será que o que eu penso é desse jeito mesmo? Será que não é um ponto de vista? Será que não tem um jeito de ver de uma forma diferente? Será que o outro tem algum critério, tem algum parâmetro? Aquela forma que parece tão diferente da minha, será que não tem? Por que ele pensa assim? O que o levou a pensar assim? Talvez até buscando esse caminho eu possa perceber mudanças na minha forma de ver. Está muito diferente, mas, puxa vida, ele chegou lá por causa dessas reflexões. Se eu aplicasse essas reflexões assim, talvez eu não pensasse um pouquinho melhor. Então, para isso, eu preciso ter diálogo, eu preciso aceitar a opinião do outro, eu preciso ouvir a opinião do outro, né? Sem preconceito, sem limites, sem ficar criando imposições, né? Sem filtros. Eu tenho que ouvi-lo, entender por que ele pensa assim. E aí sim eu vou analisar conforme aquilo que eu creio. Mas se eu não dou chance nem do outro falar, se ao falar eu já entro com as minhas armas para combater, não é esse padrão que a gente está esperando do mundo novo. O que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo, vamos lá, eu tirei o texto aqui. O Espiritismo sairá triunfante da luta, ficar certos porquanto ele está nas leis da natureza, não podendo por isso mesmo perecer. Observar a multiplicidade de meios, porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Crede que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que à primeira vista deverá ser-lhe prejudicial é exatamente o que lhe auxilia a propagação. Dentro em breve surgirão campeões que em voz alta se proclamarão tais entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais, com a autoridade de seus nomes e seus exemplos, o apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Até lá, bom é se conserve afastados. E nós vimos na história do Espiritismo quantos homens sábios de ciência ou de moralidade apareceram e deram testemunho do Espiritismo, não só pelo conhecimento do Espiritismo, pelas lições do Espiritismo, mas pela sua própria conduta, pela sua sua maneira de viver. Dentro em pouco também vereis as artes se acercarem dele, como de uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele patenteia, por meio da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. E nós temos visto isso. Quantas obras interessantíssimas, quantos teatros espíritas, quantos filmes, né? Filmes que saem das obras espíritas, ou filmes que são inspirados por ideias espiritualistas, que a gente assiste e se emociona, e vai colocando na mente das pessoas um pouco desse ensinamento. Veja as músicas espíritas em si. Né? Trabalhadores, autores espíritas fazendo obras com teor espírita, ensinando doutrina da sua forma. Para os jovens, para os idosos, né? Para as crianças. No humor, hoje quanta coisa legal tem acontecido e a gente vê. As pessoas das artes que agora têm coragem de falar de doutrina espírita na sua arte, levando o ensinamento de uma forma leve, de uma forma bonita, de uma forma diferente.
Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhar sem descanso e agradecer a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma demonstração funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Que lindo isso, porque é uma mensagem de esperança. Para nós que estamos no movimento espírita, mas para todos aqueles que querem o bem da humanidade, que desejam o bem, que desejam esse mundo melhor, que aguardam esse mundo melhor. Mas a gente não pode aguardar sentado, né, esperando que venha um fenômeno, né, que Jesus venha do céu, apareça e resolva todos os nossos problemas. Porque se fosse assim, já teria resolvido quando ele encarnou no planeta. Ele trouxe a mensagem, ele trouxe o exemplo, ele trouxe a força moral e a vibração na sua presença, transformando as vidas. E nós que nos sentimos tocados por essa força, devemos fazer a nossa parte. Então, meus amigos, que o Senhor possa nos confortar e possamos refletir nessa mensagem. E a minha mensagem final é que nós possamos reler esse texto com calma, parágrafo a parágrafo, e pensar nas transformações que o mundo está vivenciando, mas acima de tudo, nas mudanças que nós precisamos impor na nossa vida. Aquela coragem que nós precisamos fazer para realmente sermos dignos de herdar esse mundo que se aproxima. Então, que Deus nos abençoe e que possamos ter uma mudança interior e um mundo e herdar esse mundo de felicidade que se aproxima. E que assim seja.